Olá! É tão bonita a mensagem, o pensamento. Eu não sei quem é o autor, deve ser desconhecido. Recordar é viver. Eu gosto muito de recordar as coisas boas que aconteceram em toda a minha vida e que continuam acontecendo. Muitas pessoas dizem, não, mas tem coisas boas, mas tinham coisas ruins também lá nos anos passados. Hoje mudou tudo com esta modernidade. É verdade, ninguém pode contestar. Mas das coisas ruins, vamos colocar uma pedra em cima e esquecer. Vamos lembrar dos bons momentos, das coisas boas. Todos nós tivemos coisas boas. Todos nós temos coisas boas. Depende muito da maneira como nós sabemos viver a nossa vida. Rezando, tendo a nossa fé em Deus, sendo pessoas assim boas, pessoas que têm um carinho, respeito pela família e que também pelas pessoas amigas, dentro desta mensagem bíblica que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é verdade? Agora, todos nós tivemos as coisas bacanas da nossa vida, há anos que passaram e que jamais vamos esquecer. É difícil esquecer. Por exemplo, eu sempre fui um apaixonado pela sétima arte. Entenda-se, sétima arte é o cinema. Eu sempre tive uma paixão quando garoto, e ainda tenho, pelo futebol. O futebol, nós sabemos, é um esporte muito importante na nossa vida. Foi no ontem, é no hoje. Tomara que seja também no amanhã. Sabemos, entendemos que o futebol é o esporte preferido de brasileiros e europeus. Basta quando a televisão mostra que vai apresentar na sua telinha este ou aquele jogo, seja ele aqui no Brasil, seja ele no exterior, principalmente na Europa, todos nós ficamos ali, né, na torcida e vibrando, porque o futebol é a paixão de todos nós. É um futebol saudável, não é mesmo? Eu me recordo com saudades, então, da Copa do México no ano de 1970. Eu era bem garoto ainda. A nossa seleção foi campeã lá no México. E tenho na minha memória até hoje o time principal que representou o Brasil nesta memorável, inesquecível competição. Eu me recordo, se é que não estou enganado, a principal, a brasileira, era composta do seguinte elenco: Félix era o goleiro, Carlos Alberto lateral, Brito zagueiro, Piazza zagueiro, Everaldo lateral, Clodoaldo meio de campo, Gerson meio de campo, Pelé meio de campo, Jairzinho atacante, Tostão atacante, Rivelino atacante. Realmente foi uma Copa memorável, inesquecível. Tínhamos um time respeitadíssimo e aclamado no mundo todo, principalmente depois de levantar a taça de seleção campeã mundial. Muito bem, mas agora que vem aquilo que eu gostaria de focalizar nesta minha mensagem. Pode notar, eu não me recordo lá atrás se já era assim, porque a televisão ela apresentou nos anos 70 os jogos todos. A imagem não era ainda muito boa, preto e branco, hoje modernizou-se, temos imagens muito boas, positivas para quem assiste, né, aos jogos pela televisão, em todas as emissoras que mostram o futebol. Nós temos também o colorido, né? Então tudo foi passando para melhor. Já era bom? Claro. Melhorou? Melhorou. Hoje está muito gostoso assistir o futebol para quem gosta, ligando a sua televisão na sua emissora de preferência, evidentemente. Eu comecei a notar os jogadores, na sua maioria, não na sua totalidade, mas na sua maioria, quando adentram em campo, eles fazem o sinal da cruz. Na hora da execução dos hinos dos seus países, e agora falamos não só do Brasil, mas também de outros países, eles cantam com todo respeito o hino nacional da sua pátria. Muitas vezes termina o jogo, lá dentro eles são atletas. Termina o jogo, se cumprimentam, aquelas saudações, tão bacana. Às vezes um entreveiro, uma discussãozinha muito normal, mas tem lá o árbitro
que faz o seu papel de acalmar as coisas. Mas, terminada a partida do futebol, eles se cumprimentam e muitos fazem novamente o sinal da cruz, agradecendo a Deus por saírem ilesos e fazerem o seu trabalho. Proporcionar para nós, torcedores, seja deste ou daquele time, a nossa alegria. Quem perde, perde. É assim. Na vida não se ganha, somente se ganha. Também se perde, em todos os sentidos. E no futebol não é diferente. Mas voltando às Copas Mundiais lá do passado, eu queria focalizar aqui um belíssimo testemunho que eu encontrei, esta mensagem, este testemunho muito bonito no Livro da Família do ano de 1977. O Livro da Família é um livro maravilhoso, eu tenho ele, uma coleção completinha, desde os seus primeiros números. Ele é editado lá em Porto Alegre, na editora Padre Hells. Eu tenho todos os livros porque é muito bom, já diz o título, Livro da Família. E eu encontrei ali uma página, quando estava lendo o livro, que me chamou a atenção, em uma das páginas, a confissão de um astro de futebol. E gostaria de passar aqui, porque realmente nós, artistas, né, o artista, nós devemos entender e respeitar o artista, o astro de futebol, o jornalista, o professor, o escritor, seja quem quer que seja, que dão testemunhos bonitos, né? Que servem muito bem para nós ficarmos assim atentos a essas coisas tão bonitas e tentarmos, pelo menos, imitá-los. Parabéns a esses artistas, parabéns a esses atos do futebol, etc., que passam esses testemunhos para cada um de nós, principalmente para os nossos jovens. E eu vou falar, então, de Wolfgang Overath. Foi um dos grandes astros do futebol alemão. Natural de Colônia, participou de 3 Copas Mundiais, na Inglaterra, no México e na Alemanha. Com certeza, naquele jogo do Brasil, que eu já citei aqui, lá no México, ele estava presente. E ele precedeu Franz Beckenbauer na qualidade de capitão do time alemão. Em entrevista à imprensa, Wolfgang declarou: talvez muitos ironizem minhas convicções religiosas, mas isso não me importa. Antes de cada jogo, faço um sinal da cruz. Peço a Deus que me ajude a sair ileso do jogo. Nunca me envergonhei de ir à missa aos domingos, porque eu acho que a gente não deve envergonhar-se da sua fé. E eu professo a religião católica. Bonito exemplo. É gratificante quando vemos ainda nos dias de hoje, volto a repetir, jogadores que antes e após a partida disputada fazem o sinal da cruz numa demonstração de gratidão por saírem ilesos do campo de jogo. Precisamos entender e assimilar que a oração é um confronto muito grande, até para quem perdeu a fé e a esperança. O amor, através da oração, é o refúgio da humanidade. Rezar é necessário e faz bem para a alma. São exemplos bonitos que devemos segui-los. E nós, neste momento de agora, nesses tempos que estamos vivendo, nós família, nós pessoas que professamos a nossa fé, vamos rezar também, agora, claro, pela paz do mundo, pela paz das nossas famílias. Obrigado e até a próxima.